Capítulo 5. A construção do Palácio de Salomão. À medida que a construção do Templo de Salomão avançava, Salomão não se limitou apenas a essa obra sagrada. Ele tinha um grande projeto de embelezar e fortalecer o reino, e a construção de seu palácio real foi uma extensão natural dessa ambição. Enquanto o templo era dedicado à adoração de Deus, o Palácio de Salomão representava o poder e a autoridade do rei, simbolizando a grandeza de seu reinado e a estabilidade do seu governo. O Palácio de Salomão foi uma obra de grande magnitude, projetada para refletir não só o status de Salomão como rei, mas também o esplendor de seu império. A estrutura foi construída com os mesmos altos padrões de qualidade e beleza que marcaram o templo, mas com um estilo um pouco diferente. O templo era voltado para a santidade e o culto a Deus, enquanto o palácio tinha como objetivo impressionar com sua grandiosidade e oferecer conforto e segurança ao rei e à sua corte. Composto por vários edifícios, o Palácio de Salomão incluía um salão de audiências, aposentos reais, jardins e áreas de lazer. Ele se localizava de forma estratégica, perto do templo, para demonstrar a relação íntima entre a autoridade divina e a realeza de Salomão. Comparado ao templo, o palácio não era menos grandioso. Enquanto o templo era o centro espiritual do reino, o palácio representava a força política e a riqueza de Salomão. O templo foi revestido de ouro e de cedro, com uma beleza e um esplendor divino que impressionariam qualquer um que o visse. Por outro lado, o palácio, embora também ricamente decorado, tinha uma abordagem mais voltada ao luxo e à opulência mundana. A opulência de ambos os edifícios, portanto, refletia as duas faces do reinado de Salomão, a espiritual e a política. Um dos aspectos mais interessantes da construção do palácio é o fato de que, assim como o templo, essa obra não teria sido possível sem a ajuda de Irão, o rei de Tiro. A colaboração entre Israel e Tiro foi crucial, e Irão continuou a fornecer recursos essenciais para o projeto, incluindo madeira, pedras e até artesãos especializados. A amizade entre Salomão e Irão, já firmada na construção do templo, se estendeu ao palácio, com o rei fenício enviando mais materiais e oferecendo sua experiência para garantir que o palácio fosse tão grandioso quanto o templo. Salomão também empregou um número considerável de trabalhadores em seu palácio, muitos dos quais foram mobilizados por meio de acordos com diferentes reinos e tribos. Assim como no templo, milhares de pessoas, incluindo artesãos e trabalhadores braçais, estavam envolvidos na construção. A magnitude do trabalho foi refletida não só na arquitetura, mas também nos detalhes das obras de acabamento. O Palácio de Salomão foi adornado com móveis de luxo, cortinas de linho fino, pedras preciosas e ouro, tudo para transmitir a ideia de um reino próspero e poderoso. Com a conclusão do palácio, Salomão não apenas consolidou seu reinado como um grande governante, mas também demonstrou ao mundo sua habilidade em transformar Jerusalém em uma cidade de grande importância e esplendor. O palácio não era apenas um lugar de residência, mas também um símbolo da sabedoria e do poder de Salomão. Juntamente com o templo, ele representava a combinação de fé e poder que caracterizava o reinado de Salomão, e ambos juntos formavam o coração de seu império. Assim, a construção do Palácio de Salomão, como a do templo, foi um esforço monumental que exigiu recursos, trabalho e colaboração. Mas, ao contrário do templo, que representava a relação de Israel com Deus, o palácio mostrava a grandiosidade do próprio rei. Juntos, o templo e o palácio se tornaram símbolos inseparáveis da era dourada de Salomão e da prosperidade que caracterizou seu reinado. Capítulo 6. A oferta de Salomão a Irão. Após a conclusão das grandiosas obras do templo e do palácio, Salomão queria expressar sua gratidão e apreço pela ajuda que recebeu de seu aliado, o rei Irão de Tiro. Irão havia sido fundamental para a realização desses projetos, fornecendo materiais preciosos como madeira de cedro, pinho e até mesmo ouro, além de enviar artesãos habilidosos, como Irão Abif, para trabalhar na construção. Como forma de retribuir esses favores, Salomão decidiu oferecer a Irão um presente significativo: 20 cidades na região da Galileia, um território rico e estratégico.
Salomão sabia que essa oferta era uma maneira de fortalecer os laços entre os dois reinos e garantir a continuidade da boa relação com Tiro. Além disso, ele acreditava que essas cidades, com seu valor agrícola e localização estratégica, seriam um bom presente para o rei de Tiro, um gesto de generosidade que refletia a amizade entre eles. No entanto, as coisas não saíram como Salomão esperava. Quando Hirão recebeu a oferta e foi pessoalmente inspecionar as cidades que Salomão havia concedido, ele ficou bastante desapontado. Ao chegar na região da Galileia e observar as cidades, Hirão não encontrou o que esperava. As cidades não tinham o brilho e a riqueza que ele imaginava e estavam longe de corresponder ao valor da ajuda que ele havia dado para a construção do templo e do palácio. Hirão ficou descontentado com a qualidade das cidades, e sua insatisfação foi evidente. Foi então que Hirão expressou seu desagrado, perguntando a Salomão sobre a qualidade do presente. Ele questionou se realmente aquelas cidades eram dignas da ajuda e dos recursos que ele havia enviado ao longo da construção. De acordo com a narrativa bíblica, Hirão, insatisfeito com o que encontrou, chamou aquelas cidades de Cabu, um termo que, em hebraico, significa boa para nada ou desprezível. Esse nome passou a ser associado a essas cidades e ficou registrado na história como um reflexo do descontentamento de Hirão com a oferta. O nome Cabu se tornou uma lembrança do que parecia uma falha de comunicação entre os dois reis. Para Salomão, era um gesto de amizade e retribuição, mas para Hirão, o presente não correspondeu à expectativa criada. A troca entre os dois soberanos, que começou como um grande gesto de gratidão, terminou com uma tensão perceptível, pois Hirão, embora tivesse feito uma contribuição vital para a construção do templo, não ficou satisfeito com o valor simbólico da oferta. Essa situação gerou um mal-estar entre os dois reis, mas, como em muitas alianças políticas e comerciais, as diferenças foram eventualmente resolvidas com diálogo e entendimento. Hirão, embora frustrado, não rompeu completamente os laços com Salomão. Em vez disso, ele aceitou o presente de forma diplomática, mesmo que com relutância. Esse episódio, porém, revela as complexidades das alianças e das negociações entre reinos, onde as expectativas podem nem sempre ser atendidas, levando a situações desconfortáveis. Esse momento da história entre Salomão e Hirão nos lembra de que, mesmo nas mais poderosas alianças, as boas intenções podem, às vezes, não ser suficientes para garantir a satisfação de ambas as partes. O nome Cabu, com o qual Hirão designou as cidades, acabou se tornando um símbolo de que, embora os gestos de generosidade sejam importantes, é preciso também garantir que o presente tenha o valor e o significado esperado por quem o recebe. Se você aprecia os mistérios e segredos revelados aqui em Os Filhos da Viúva, torne-se membro e ganhe acesso exclusivo a conteúdos profundos e restritos. Venha mais fundo na jornada maçônica e fortaleça essa irmandade.